Após, né, o desenvolvimento todo que houve do sensoriamento remoto a partir das fotografias aéreas, e a evolução, né, a transposição de todas essas técnicas de aerofotografias para o sensoriamento remoto orbital, né, a bordo de satélites, o grande marco do desenvolvimento do sensoriamento remoto foi tecnológico, né? Foi o desenvolvimento de tecnologias que facilitaram, que aprimoraram todos esses processos, né? Então, a partir da década de 90, principalmente, né, são notáveis os avanços tecnológicos, tanto na aquisição, né, começou a ter novos sensores mais bem desenvolvidos, captando radiações eletromagnéticas em diversas faixas, passou de imagem analógica para digital, né? Além dessas tecnologias de aquisição, também melhorou a capacidade de armazenamento, de transmissão dos dados e de processamento dos dados. Ou seja, foi assim, a popularização do computador facilitou muito o tratamento dos dados das imagens satélite, né? Tanto que nós utilizamos no próprio Google Earth, acessando a internet, a gente visualiza imagens satélite, a gente interpreta informações na imagem de satélite. Então é muito mais fácil o acesso aos dados, né? Então, bom, né, o grande avanço, o grande boom assim que popularizou a utilização de imagens satélite foi graças à evolução tecnológica do computador e dos sistemas, né, da tecnologia da informação e da comunicação também, tá? Os sistemas de informação, né, a tecnologia da informação e da comunicação. E esses avanços tecnológicos todos, eles possibilitam uma gama muito maior, né, e uma complexidade muito maior de aplicações. Então, abriu um leque muito grande de aplicações do sensoriamento remoto. Tanto que se vocês pegarem assim, artigos da década de 80, né, livros da década de 80, da década de 90, como por exemplo o livro da Novo, e olhar as aplicações que tem lá, e pegar um livro mais recente, né, digamos assim, pegar o livro do Liu, que eu sugeri ali nas bibliografias, que está disponível na biblioteca digital da UERGS, e ver a quantidade de aplicações que o Liu cita e que a Evelyn Novo não citou lá na década de 90, vocês vão ver assim como evolui muito rápido, assim, como as aplicações, as possibilidades que o sensoriamento remoto dá a um pesquisador, né, como são importantes, né, e grandes. Então passou assim de um uso que era prioritariamente para mapeamento, né, observação, conhecimento geral da superfície terrestre, dos elementos, como eles se distribuem na superfície terrestre, passou para um monitoramento e avaliação das mudanças, para análises quantitativas, estudos de biodiversidade, planos de gestão, desenvolvimento de modelos de crescimento, identificação de espécies, né, de árvores florestais, por exemplo. E hoje em dia é possível fazer modelagem de processos a partir de imagens satélite, né? Então, assim, essa evolução evoluiu as plataformas, né? Então, primeiro, a gente estava relativamente próximo ao chão, né? Ao nadar, um balão de ar quente ali a 360 metros de altitude. Aí passou para aviões lá, Fairchild a 3 quilômetros de altitude. Aí a Alemanha teve a ideia de colocar no foguete, né? Alcançou 100 quilômetros de altitude. Passou então para o TIROS, né, que foi o primeiro satélite de observação meteorológica a 650 quilômetros de altitude, né? Tem satélites que alcançam muito mais que isso, né? Satélites meteorológicos que estão a uma altitude ainda muito maior que essa. Mas, assim, não faz sentido, né? Embora essa evolução tenha um sentido, não faz sentido subir ainda mais, né? Não nesse sentido, porque a gente só vai ver o planeta como um todo, né? A gente não... o nível de informação está ótimo, né? Nesse sentido. Então, a evolução das plataformas ela não vai avançar indo mais em direção ao espaço, né? Bem pelo contrário, por um maior grau de detalhamento, né, esses aviões aqui, eles foram substituídos, né, os aviões, o balão aqui, foram substituídos por drone, por veículos aerotransportados, mas não veiculados, né, não, não tripulados, desculpa. Veículos aéreos não tripulados, então como drones, por exemplo.
Então, eles são de fácil manejo, eles são leves, são fáceis de transportar e eles captam imagens de altíssimo detalhe, né? Mais do que um avião, mais do que do nível de um balão, mas com uma tecnologia muito maior, com uma qualidade de aquisição dos dados equivalente aos satélites mais modernos, mas muito mais próximo da superfície, adquirindo dados com muito maior grau de detalhe, né? E de muito fácil acesso, relativamente fácil acesso. Acho que tem um drone. Então a evolução das plataformas ela foi subindo. Qual era a vantagem de ir subindo, né? Quando eu estava fazendo uma análise em campo, ou a bordo de um balão, em cima de um morro, desculpa, eu tenho um campo de visão, né? Eu consigo observar determinada porção da superfície terrestre. A bordo de um avião, eu consigo observar uma área maior. A bordo do satélite, eu consigo observar uma área maior ainda, né? Então, assim, o drone, na verdade, ele vem para substituir essa área aqui entre campo e avião como uma técnica muito mais barata, muito mais fácil de ser utilizada do que um avião de aerofotolevantamento e com um grau de detalhe, né, muito bom, assim, de altíssima resolução, que é muito importante, porque muitas vezes o satélite não consegue alcançar isso, né? O satélite tem uma limitação técnica para sua qualidade em termos de nível de detalhe da imagem. Então, atualmente são utilizadas inúmeras plataformas de observação de sensoriamento remoto, né? Então, tem sinais de, mais próximo à Terra, aqui mais próximo à superfície, tem sinais de oportunidade, tem radar Doppler, tem smartphones e tecnologias de ciência cidadã, tem sinais celular, veículos, né, com sistemas de aquisição de dados, balão amarrado, aí a um nível um pouco mais elevado, né, da ordem de dezenas de quilômetros, tem instrumentos aerotransportados, né, os aviões, fotografias aéreas a bordo de aviões, balões estratosféricos, né, inclusive tempos atrás caiu um balão estratosférico do Google aqui no Rio Grande do Sul, e a reação do vivente que achou foi muito engraçada, assim, porque ele postou no Facebook, que jossa é essa que caiu aqui, né, foi muito engraçado. E já a nível orbital, né, tem sistemas de vídeos de alta definição, nanosatélites, né, os CubeSats, as principais missões de satélites, como essas que eu falei agora, RadarSat, Landsat, Spot, vários outros, né, o Iconos, equivalentes, né, a esse sistema. Sensores a bordo das plataformas internacionais, né, dos ISS, e satélites meteorológicos geossíncronos que ficam a uma altitude muito mais elevada. Vejam aqui da ordem de 36 mil quilômetros, né? Que são esses satélites meteorológicos, como por exemplo o Aqua, que eu falei antes, né? Esses satélites que observam continuamente o mesmo local, né? E as projeções evolutivas? Bom, existem diversas tendências, né? É possível criar missões com cargas úteis complexas, ou seja, satélites enormes, né, que demandam grandes investimentos, né, tanto na construção, em lançadores, porque eles são mais pesados, né, eles têm várias toneladas, eles têm mais potência, mas eles também têm propósitos múltiplos, né, eles podem adquirir dados com vários fins. Tem a possibilidade também de missões com cargas úteis menores, ou seja, satélites que tem menos sensores a bordo, que são menores, tem menor peso, é mais fácil de lançar, justamente por isso, né? Em geral, em vez de lançar um só satélite enorme que adquire um monte de dados, lança vários satélites pequenos que trabalham em constelação. Esse é um sistema muito utilizado pelos satélites comerciais, né? Como eles adquirem dados por encomenda, se eles tiverem um satélite pequeno para tirar uma imagem de alta resolução, aí, digamos, eu ligo para eles e digo, eu preciso de uma imagem aqui do Brasil agora, porque aconteceu um desastre natural, quero uma imagem de alta resolução daqui. E ele diz, agora não dá, porque o meu satélite está lá em cima do Japão. E aí ele vai demorar uns 30 dias para chegar aí, tá tudo bem? Não tá tudo bem, né? Se eu quero monitorar um desastre natural, eu preciso de uma imagem logo. Então, eles trabalham em constelação para que tenha sempre um satélite próximo, né? Satélites cobrindo todas as áreas do globo, para no momento que for demandado, solicitado, ser possível captar a imagem. Então, digamos assim,
O GeoEye tem 6 satélites, não sei exatamente quantos são, tá? Mas ele tem vários satélites distribuídos, né, circulando o globo para que a qualquer momento seja possível captar uma imagem de alta resolução demandada por algum cliente. E uma tendência bastante grande, assim, por ser muito mais econômico, são os nanosatélites. Então, eles têm aplicações mais específicas, mas eles são muito pequenininhos, né? Eles têm 10 centímetros, assim, cabe numa mão. Tem no máximo 5 quilos. E esses sistemas, então, eles são muito mais facilmente lançados, né? Por exemplo, esses aqui, os Guarani-Sat, né? Que são os dessa imagem aqui. Eles são paraguaios, né? Eles foram lançados não faz muito tempo. E são nanosatélites que foram lançados a partir da ISS, a partir de uma plataforma espacial. Então, os custos, assim, para colocar eles no espaço são muito menores, né? E com relação ao Brasil, como é que o Brasil fica nessa história evolutiva toda, tá? O Brasil ele tem uma tradição forte na exploração de sensoriamento remoto. Ele foi um dos primeiros países do mundo que se interessou em receber imagens do Landsat, por exemplo, né? Então, em 73, o Landsat foi lançado em 72, né? O primeiro Landsat. Em 73, o Brasil já tinha uma estação de recepção e gravação que ficava em Cuiabá. Então, ele recebia, foi a terceira do mundo, né, a receber informações do Landsat. Então, o Brasil tinha essa parceria forte para utilizar essas imagens de sensoriamento remoto. Na década de 80, houve uma tentativa de uma missão brasileira, né, uma missão espacial completa brasileira, que foi um desastre. Né, então, tinha uma previsão de lançamento do satélite, mas foi falha. E aí, esses projetos de ter um satélite brasileiro só voltaram na década de 90, numa parceria com a China. Aí o Brasil entrou com a experiência na construção pelos parques tecnológicos, né, que existiam na época, por essa expertise que desenvolveu aqui, né, na década de 70, 80. E a China tinha maior experiência na construção de foguetes, então eles fizeram uma parceria, né? E foi lançado o SeaBergs, então, que é uma sequência assim, de satélites, que foi o 1, o 2, o 2B e o 3, que foram lançados em parceria com a China. Em 2004, o INPE disponibilizou um catálogo digital de imagens, vocês podem até entrar aqui para ver. Não tem só imagens do SeaBergs, tá? Tem imagens de outros satélites disponíveis, tá? Para baixar gratuitamente. Em 2014 foi lançado o SeaBergs 4, né, e aumentou a participação brasileira nesse caso, que agora é 50% brasileiro e 50% da China. E esse ano vocês devem ter visto nas notícias, né, que o Brasil lançou mais um satélite próprio, que é o satélite Amazônia 1, esse 100% brasileiro, também para monitorar, né, o território. Então, o Brasil ele tem uma tradição, né, na utilização de imagens de satélite, está entrando forte no mercado de drones agora, né, embora a legislação ainda tenha que se adequar bastante com relação a isso, assim, porque ainda tem bastante entraves com relação à legislação, ao trabalho com drones, o que pode, o que não pode, mas é um potencial muito grande, tá? Uma quantidade muito grande de informação disponível e uma possibilidade muito grande de mercado de trabalho dentro desta área. O que eu tinha para hoje era isso. Se qualquer dúvida, entre em contato comigo.